bem? Sou Márcio Conceição, sou discente da Faculdade ESMA, Instituto Superior do Maranhão, curso segundo ano de Filosofia, e nesse momento irei abordar sobre a história de Leibniz e sua filosofia, que é a monologia. Leibniz nasceu em 1º de julho de 1646 na Alemanha. Ele morreu em 14 de novembro. Leibniz fez importante contribuição em diversas áreas do conhecimento. Leibniz é reconhecido como um dos inventores do cálculo, juntamente com Isaac Newton. Ele desenvolveu seu próprio sistema de cálculo e notação, que é usado até hoje por todos. Além disso, fez importantes contribuições nos campos da lógica, filosofia, metafísica e física. Na filosofia, Leibniz propôs o conceito de mônadas, que são unidades invisíveis e autossuficientes que compõem o universo, que estaremos abordando nesse vídeo. Leibniz escreveu sua obra Monadologia em 1714, 2 anos depois de sua morte. É uma espécie de resumo de todo o seu pensamento. Na obra, Leibniz se proposiciona e faz uma crítica na filosofia de Descartes, Spinoza e Locke. Na obra, encontramos números extensos de debate desenvolvido por Leibniz, como o debate metafísico, o debate da física e o debate moral. Tudo, segundo ele, está ligado, e isso permite que ele ligue e concilie a unidade e a diversidade. E isso ele fez pelo princípio da continuidade. A natureza não dá salto, ela não passa do corpo à alma da matéria, ao espírito, ao contrário do que pensa Descartes. Todos os seres da criação estão religados, e só há entre eles, segundo Leibniz, diferenças infinitas e mais graduação entre os seres encontra-se de cada alma na ordem do pensamento que escaloca por graus imperceptíveis das percepções confusas às verdades universais, e se há de fato, como diz Leibniz, pequenas diferenças indiscerníveis entre os seres, como explica as grandes posições, como saberes, ignorância, bem, mal, espírito e matéria. Falarei agora de 5 pontos presentes na obra da monologia, que Leibniz, como primeiro ponto, destaca a mônada. A mônada é a única substância verdadeira que assegura a unidade. E a indivisibilidade de cada ela é indivisível, inaterável, e por isso ela não pode ser átomo extenso, porque a extensão é divisível ao infinito. O átomo retira sua força no choque exterior. A mônada, por outro lado, não está sujeita à força exterior, mas ela é movida por um princípio interno chamado apetição, que passa de uma percepção a outra como outra. Ela não tem portas nem janelas para o exterior, mas ela contém em si todas as suas características do passado, do presente e do futuro. Assim como a semente, ela encerra tudo o que lhe acontecerá assim. Ela pode ser considerada uma unidade que contém a multiplicidade, um atual que contém um possível, mas sua característica é essencial, que ela contém a perspectiva do mundo. Ela é um espelho vivo do universo. Cada mônada contém virtualmente toda espécie de um evento de qualidades que ela define, mas exprime também o mundo exterior nas palavras de Leibniz. Conjunto das mônadas é como outros universos diferentes, que não, porém, senão perspectiva de único, segundo e diferentes pontos de vista de cada mônada. Na segunda tese que irei abordar, que está no livro, vai falar sobre as percepções. Mas o que é as percepções? As percepções é as mônadas se distinguem. O que distingue as mônadas é sua perspectiva sobre o mundo, mas também as percepções
mais ou menos claras que ela tem dele dito, Leibniz. Enquanto Deus concede o universo, o conjunto das séries de eventos passados, presentes e futuros de maneira clara e distinta, as mônadas, por causa de seus recônditos, não percebem tudo claramente. Ao contrário do que pensa Descartes, a maioria das nossas representações não são quase distintas, mas, segundo o nosso autor Leibniz, percepção confusa e até inconscientes, assim como alguém dita do mar, é incapaz de aprender todas as suas cores e extensão. A mônada é composta de pequenas percepções que permanecem inconsciente e latente, o que faz a diferença entre as mônadas. Permite também a hierarquização e as mônadas simples, cujas percepções são confusas. O segundo grau são as mônadas que entregam a percepção e a memória, e por fim as mônadas mais elevadas são aquelas dotadas de consciência e capazes de levar à verdade. Esta hierarquia de Leibniz, ela destrói a posição radical entre os seres humanos e os demais seres vivos. Para Leibniz, só existe uma diferença de grau entre o ser humano e o animal. Mas ainda, a morte, segundo Leibniz, é uma ilusão. As mônadas não morrem. Portanto, o que os seres vivos chamam de vida e morte é apenas uma questão de mônadas desdobradas e redobradas. E quando as percepções são claras e redobradas, é quando a percepção é inconsciente. Na terceira tese, destaca a questão do corpo, que é um agregado de mônadas. A mônada é a única substância, é a única realidade dos corpos, são fenômenos cuja unidade só é aparente. Os corpos são agregados de mônadas. Da mesma forma, quando falamos de algo, quando enxergamos de longe, não sabemos que há uma infinidade de vida fervescente. Nela, de mesma forma, falamos do corpo. Para Leibniz, o corpo é vivo e encaixamento infinito e um fluxo perfeito de vida. Na quarta tese, irei falar sobre a harmonia. O que é a harmonia? A harmonia é a questão pré-estabelecida e o corpo é apenas um agregado de mônada, como explica, então, a vontade da alma possa ter um impacto sobre o corpo. Por exemplo, o fato de fazer levantar um braço são duas as razões que impedem a vontade ser a causa do movimento do braço, de um lado, as mônadas, mas não entra em choque, ou seja, não pode. Causa nada outra de outro. O corpo só tem uma unidade aparente. Assim, a única maneira de explicar a concomitância entre a vontade, o movimento e a harmonia divina pré-estabelecida, Deus regulou cada mônada para que ela esteja de acordo com todas as outras coisas, como faz com o relógio, a única explicação, causa que, ao mesmo tempo, razão suficiente. Deus é a única e verdadeira causa metafísica às outras. Não pode ser chamada causa a não ser por uma comodidade da linguagem. E esta é uma das maiores provas da existência de Deus. Segundo Leibniz, tudo se passa como se as mônadas se comunicassem, como se houvesse relações de causa e efeito que as unissem, uma vez que as mônadas são porta nem janela insensível a toda causa exterior de mudança. Portanto, é a prova de que deve existir um ser que regulou o todo. A nossa quinta e última tese é o mundo é o melhor possível. Deus
não é apenas o arquiteto que regula todas as modas, mas é também o bom legislador. Aquele que critica a imperfeição do mundo, invocando assim a existência do mal, do pecado, do sofrimento. São os que falam de um ponto de vista individual. O melhor dos mundos possível liga a harmonia e a riqueza, diversidade, assim como num concerto onde existisse apenas um instrumento executando a mesma nota, seria totalmente monótono. E, portanto, sem beleza e sem interesse, assim Deus torna possível o mundo. Um indivíduo no qual separa, ele pecará para se desenvolver a beleza do conjunto. Mas isso não implica a ideia do destino, nada de necessário. Os eventos que acontecem, pois a necessidade de ordem lógica, já os eventos são de ordem contingente. A liberdade do indivíduo fará com que ele desdobrará ao máximo o lado escuro de sua alma, a fim de compreender o mundo. Em sua harmonia e sua beleza, a falta moral na qual os queixamos de Deus é como um erro. Ela depende do fato de termos um ponto de vista redutor, confuso sobre as coisas. Meus queridos, essa foi a aula que eu passei para vocês sobre a monologia de Leibniz, esse filósofo que nos ajuda a compreender o sentido do ser.